Opa, e beleza pessoal? Como vocês votaram nesse tema, né, eu acabei fazendo. O meu mal é que toda vez que eu escrevo algum tema, eu releio aquilo que eu vou escrever porque eu tenho que entender o que eu tô lendo, né, eu tenho que lembrar. Só que eu entro no loop, então quando é muitos capítulos, mano, eu fico um tempão lendo. Mas eu espero que vocês gostem desse top 5 aí que eu fiz, entendeu? Vamos seguir evoluindo e até a próxima, porque os próximos temas são bem mais explicantes, né, vocês vão ver depois. Apenas um Goblin. O ciclo da vida ele é extremamente importante para o desenvolvimento daquela pessoa, pois nós nascemos, crescemos, procriamos e morremos. Esse é um ciclo da vida qualquer de qualquer ser humano. Mas para os Goblins, isso é apenas uma história brutal que eles ouviram falar. Para o Goblin, seguir um ciclo da vida normal é um luxo. Nogue, ele queria ser um cientista, e ele queria trazer mais confortos para as próximas gerações de Goblins. O mesmo, ele resolveu criar uma estratégia para melhorar nas capturas. Para ele, a ciência ela não tem limites. Por sorte, a sua companheira de equipe, Gloob, que seria uma amiga de infância dele, ela estaria sempre lá para botar o pé dele no chão de novo. Eles tinham uma regra essencial para a sua vida. Eles nunca devem abaixar a guarda deles, pois os humanos sempre estarão à espreita deles. Gloob, ela estava exatamente correta. Os maliciosos dos seres humanos estavam aproveitando aquela distração deles para caçá-los. Desde que Nogue ele se entende como Goblin, os humanos eles sempre caçam eles e violam os seus corpos mortos, roubando algo dos seus cadáveres, como por exemplo orelhas, dentes e alguns órgãos específicos. Naquela fuga ele acabou achando um cogumelo nebuloso e ele utilizou esse cogumelo para poder criar uma névoa para ele conseguir fugir dos seus agressores. E graças a esse auxílio bem estratégico que ele sabia que estava ali, eles conseguiram fugir e retornar para a vila dos Goblins. O preço que eles tiveram que pagar para conseguir retornar para a vila foi extremamente caro, pois eles souberam na vila que Nox e Félix havia falecido no meio daquela emboscada. O chefe da vila, percebendo que os humanos estavam muito mais ambiciosos e até matando muito mais Goblins, ele resolveu juntar um grupo para lutar contra esses humanos, para mostrar para os humanos que até ali eles não podem chegar. Muita gente iria morrer, por isso que Nogue até deu uma ideia. Eles deveriam mudar o hábito deles para poder fazer com que os humanos ficassem um pouco confusos e depois tentar sequestrar um ser humano para entender o motivo disso. Como essa era uma ideia muito forte e muito difícil de digerir, o chefe da vila acabou rindo da cara dele, achando que aquilo era uma piada, já que os seres humanos eles são muito poderosos e cada vez mais eles ficam mais poderosos. Mas Nogue ele sabe que geralmente as pessoas sempre riem na cara de cientista, então ele vai tentar fazer de tudo para poder provar a sua tese. E naquela noite ele e Goblin juntaram-se forças para poder criar armadilhas para no dia seguinte eles ir também para a batalha. Porém eles não iriam participar da batalha no centro da floresta. Eles sabem que os seres humanos mais fracos geralmente circulam ao redor da floresta e esses seres humanos que ele vai tentar capturar, para ele conseguir logo ter essa sua resposta dele, porque os seres humanos sempre caçam eles. Nogue e sua amiga criaram 3 tipos de armadilha. A primeira armadilha era um teste de inteligência. Se o ser humano ele pisasse naquela corda, uma rede iria cair sobre ele. A segunda armadilha era para testar a ganância do ser humano. Eles iriam colocar uma pedra no meio de uma moita. Se o ser humano fosse pegar a pedra, ele iria cair no barranco. E a terceira armadilha era a mais cruel de todas. Os seres humanos, geralmente, eles roubam os ninhos dos Goblins, levando o bebê deles. Os Goblins não sabem por que os seres humanos fazem isso. Então ele resolveu botar essa armadilha só para testar. Por um erro de cálculo, o ser humano pisou na primeira armadilha, só que a rede demorou muito tempo para cair. E na segunda armadilha ele ficou extremamente surpreso, o ser humano passou direto. Porém, na terceira, exatamente no ninho, o ser humano ele foi ignorante e acabou indo lá. Nogue e Goblin conseguiram capturá-lo. Nogue até perguntou para ele o motivo do porquê são tão cruéis e por que eles ficam violando o corpo deles. Como o ser humano não queria responder e Nogue estava ameaçando ele várias vezes, Bungla ela não entendeu a ironia e acabou achando que Nogue estava mandando ela cortar a corda e ela cortou. E o ser humano ele acabou caindo no buraco. Nogue ele sabe que se os seres humanos achassem aquele corpo, poderia ter mais retaliação. Então ele pensou em pegar aquele corpo e esconder. Mas ao entrar no buraco, uma névoa acabou entrando no seu corpo. E aquela coisa dizia para ele que ele era um sistema. Antes dele entender mais sobre aquela loucura, alguns seres humanos acabou aparecendo. E o sistema avisou para ele que ele herdou as habilidades do humano que acabou morrendo. E se ele aceitasse, ele poderia iniciar como novo jogador. Sem nada a perder, ele acabou aceitando. E logo que ele aceitou, ele ganhou a primeira habilidade daquele outro humano, que era uma habilidade de acelerar. E ele acabou usando essa habilidade para conseguir chegar muito mais rápido na vila. E quando ele chegou na vila, ele pôde ver o choro e o desespero das pessoas, já que a batalha no centro da floresta foi brutal até demais. Logando como um monstro. Desde o seu lançamento, The Abyss se tornou o número 1 quando se tratava de jogo de MMORPG. O jogo ele continha uma versatilidade de mapas extremamente grande para os jogadores mais antigos e para os jogadores que vão começar a jogar, levando esses jogadores a sempre se testar ainda mais. Além da versatilidade de mapas deles, o jogo ele tinha um modo de PVP,
levando os jogadores a seu máximo, se testando ali dentro para saber qual deles era o mais forte. Demorou basicamente 9 anos para Lee Jin-wook se tornar o número 1 do jogo, se mantendo no posto de número 1 por 3 anos consecutivos. Na sua conta principal de nome Milho Ceboso, ele sentia que ele tinha tudo naquele jogo e não precisava mais nada para melhorar aquilo. Só que Jin, ele recebeu uma grande notícia nesse dia. The Abyss receberia uma atualização, e não só o nome do jogo iria mudar para The Abyss Worlds, mas as contas dos outros jogadores sofreriam um reset. Exatamente, todos os jogadores iriam ser lançados para o level 1, ainda tentando absorver essa bomba que atingiu ele. Para ele, as notícias só estavam começando. Jin-won, que era o seu irmão mais velho, que ironicamente ou não, seria um dos desenvolvedores de The Abyss, e o projeto principal dele seria essa nova atualização que estaria acontecendo. Ele chamou o nosso protagonista para se encontrar com ele. Como seu irmão mais velho não gostava de ficar enrolando, ele fez uma proposta tentadora para ele. Lembrando que The Abyss tinha 2 boys, o Cavaleiro Negro e a Rainha Vermelha. Ambos marcaram história no jogo. O Cavaleiro Negro, ele seria um servo da Rainha Vermelha, mas ele era tão forte, mas tão forte mesmo, fazendo os jogadores se questionarem no seu íntimo: será que realmente a Rainha Vermelha é tão forte assim? Já que toda vez que eles iriam pro mapa dela depois de passar do Cavaleiro Negro, ela se demonstrava ser uma pessoa tão fraca em comparação a ele. E ele falou para o nosso protagonista que antes de The Abyss receber a atualização, eles iriam fazer uma publicidade muito forte para Abyss Worlds, que seria um evento de PVP entre os 100 jogadores mais fortes contra o Cavaleiro Negro. Só que tinha um pequeno probleminha: os antigos desenvolvedores do Cavaleiro Negro não estavam mais vivos, levando a equipe a ter poucos dados sobre aquele campeão. O seu irmão pensou que por Jin ser o top 1 global por 3 anos seguidos, ele entenderia muito melhor sobre o jogo do que qualquer outra pessoa, já que ele jogava por 9 anos aquilo. Seria interessante se ele participasse do evento, mas não no seu personagem, sim no corpo do Cavaleiro Negro. Jin, ele acabou pensando em recusar, já que era um evento muito importante e ele queria participar na sua conta, mas o seu irmão fez uma oferta bastante tentadora para ele. Os personagens geralmente têm 15% de compatibilidade, levando os jogadores a não ter tanta percepção do mapa, e o seu irmão iria oferecer para ele 25%, então ele poderia sentir mais o mapa, seria como se ele estivesse lá dentro. E não só isso, o seu irmão ofereceu outra coisa para ele. Ele se lembra que Jin tem uma classe secreta, que era o Mestre das Armas. Geralmente leva 9 meses para o jogador liberar essa classe. Você teria que passar por um evento para se tornar um cavaleiro e depois passando por outros mapas específicos. E o seu irmão daria uma leve ajudinha para ele. Depois que ele percebeu que ele recebeu mais do que ele queria, ele acabou aceitando aquele contrato e finalmente eles iriam começar a sua nova jornada. Porém, uma pessoa bastante importante teria que aparecer. E essa pessoa era a dubladora da Rainha Vermelha, a visita da Han Ji-won. O seu irmão achou que seria muito interessante os dois participassem junto ali para que o nosso protagonista aprendesse mais sobre o Cavaleiro Negro, já que a pessoa que iria ensinar ele seria a rainha dele. Depois de alguns meses de trabalho duro, Jin ele finalmente iria no lugar para o PVP, mas não na sua conta, e sim no corpo do Cavaleiro Negro, para que as pessoas não sentissem a sua falta, já que ele era o top 1, ele avisou para o evento que ele estaria passando por situações pessoais, então ele não poderia logar. Jin ele não sabe, mas o seu irmão ele quer que o jogo fique muito difícil de passar. Ele não vai só logar no corpo do Cavaleiro Negro, ele vai logar na verdade no corpo de vários outros monstros da obra, para poder deixar o jogo muito mais difícil, ao ponto de nem ele mesmo conseguir passar na sua conta principal. Reencarnando como demônio celestial marcial. Um dos defeitos dos artistas marciais é que eles são bastante egoístas, já que para que eles possam alcançar as estrelas, primeiro eles precisam sujar muito as suas mãos. Até mesmo pessoas egoístas têm medo da morte. De repente o mal veio assombrar a humanidade, subjugando as pessoas como se fosse brinquedo para eles. E esse mal era aqueles monstros que a gente só tinha visto em lendas. No meio do sangue dos inocentes, os líderes atuais das seitas Morins resolveram se unir pelo um bem maior. Agora nas planícies do fim do caos, só restando o líder do clã da espada e a líder do clã demoníaco, que só estavam esperando seu corpo desistir para que eles pudessem morrer, pois eles sabiam que não importava quantos monstros morriam pelas suas mãos, mais e mais deles apareciam como barata. Já pensando que o fim deles estaria bem próximo, Jousin veio sobre as estrelas e salvou eles. Devido à sua longa jornada de cultivo, ele não teve muita oportunidade de ajudar os seres humanos, e agora ele estava bem confiante que ele poderia cortar a cabeça da cobra. Era uma pessoa que ele considerava até mais que um irmão de sangue. Ji-wan, o seu amigo mais antigo, acabou se aliando aos monstros, tudo porque ele queria poder. Ele queria uma forma muito mais fácil de alcançar o pico do Dao. Se aliar aos monstros seria uma forma muito mais fácil, e ele queria isso. Jousin ele tentou colocar juízo na cabeça do seu melhor amigo, só que ele demorou muito tempo para perceber que o seu amigo já não era mais ele mesmo.
aquilo ali era só uma casca vazia que andava ali com o corpo do seu amigo. A dor mais forte que ele sentiu não era morrer pelas mãos do seu melhor amigo, e sim saber o quão fraco o seu amigo se tornou. Uma pessoa que ele admirava muito acabou se transformando num monstro só para conseguir poder. Ao ver a pessoa que ele admirou virar um patético, Jousim, ele pensava que se ele tivesse outra chance, infelizmente para ele não teve chance de completar essa frase, já que a sua alma já não estava mais naquele plano. Mesmo depois da sua morte, seu corpo ele doía muito, e os seus músculos parecia que estaria rasgando. Tudo parecia tão diferente naquele momento para ele. Assim que o mesmo acabou despertando, ele acabou olhando tudo ao seu redor, e ele soube que ele não estava no seu tempo antigo. Ao checar os sinais vitais daquele corpo para saber como é que ele estava, Jousim percebeu que aquela pessoa, ela poderia ter falecido se ele não tivesse acordado a tempo. Para que ele não morresse de novo, ele resolveu ajudar a curar aquele corpo. Na sua vida anterior ele era muito pobre, por isso que ele acabou aprendendo vários tipos de artes marciais. Pela sua ganância e demora de aprender uma arte específica, ele demorou muito tempo para ficar forte. Quer cometer esse mesmo erro, então ele tem uma forma de achar uma arte marciais que condiz muito bem com esse corpo. Depois dele testar todas as artes marciais que ele conhecia, ele notou que aquele corpo absorveu todas, então ele não poderia aprender uma, ele teria que aprender todas. Assim que ele concluiu esse primeiro passo, ele precisava de mais resposta de aonde ele estaria. Por sorte, o amigo daquela pessoa acabou aparecendo perante ele, e o nosso protagonista resolveu fingir que ele estava com amnésia, e o amigo dele resolveu dar um pequeno resumo do que aconteceu, até que ele chegasse naquele ponto. Os monstros acabaram invadindo e começaram a matar metade da humanidade. Por sorte, algumas pessoas despertaram, e essas pessoas que despertaram foram para a linha de frente contra os monstros. Depois que muitos humanos acabam morrendo naquela batalha, alguns outros se tornaram traidores e se aliaram aos monstros. E essa pessoa que também chamava Jousim era um rebelde. Ele não queria que os humanos fizessem uma aliança com os monstros. Ele acabou matando alguém bem importante para os monstros. Agora eles estão nessa prisão, que é uma prisão controlada por um dos aliados dos monstros. As situações que os presos dessas prisões levam é totalmente desumana. Até eles fazem experimento com os humanos que são presos, injetando neles alguma substância que faz esses humanos virar monstros. Nosso protagonista ele morreu por causa de uma traição no passado. E ele percebeu que muitos humanos agora estão fazendo essa traição. Então ele vai se vingar de todos com as suas próprias mãos. Meio sangue. Você poderia planejar cada passo do seu dia. Mesmo assim, tudo daria errado. Não podemos controlar as pessoas que estão do nosso lado para saber o que elas vão fazer. E também não podemos controlar os desastres naturais. Era para ser mais um dia comum na vida de um mercenário levando um contratante para o outro lado. Baxter e seus homens foram contratados por Parion para levá-los até o outro lado da floresta, seguindo a rota até o reino de Arnine, na fronteira de Elpraim, que estaria localizado na floresta remota. Lá teria um vilarejo. Essa floresta tinha muitos monstros, e Baxter percebeu que o caminho estava parecendo muito diferente do que foi combinado. Ele sentiu como se tivesse alguém esperando eles ali. Se ele soubesse como estaria o território, ele teria até contratado mais pessoas, já que ele sabia que teria uma emboscada em algum momento. Pyron havia avisado para ele que quando eles passaram pelaquela estrada, ela estava totalmente invisível. T-Locus, que era um dos mercenários de Baxter que ele contratou, veio perguntar o como estaria o caminho. O Baxter, por ser uma pessoa de mostrar e não falar, ele percebeu que havia um ghoul espreitando eles, e ele foi logo afrontar aquele ghoul e matou ele. E ele notou uma coisa muito intrigante: os ghouls não têm esse tipo de comportamento e nem têm essas armaduras tão perfeitas. Baxter, ele sabe que os ghouls são animais de matilha, então provavelmente o grupo dele estava ali. Então ele avisou para os seus companheiros ficarem bem mais tranquilos e se afastarem e deixarem só o grupo deles na frente, para eles poderem acabar com aquela horta de ghouls. Os gnous, eles são bem fortes, já que eles atacam em grupo. Porém, o time que Baxter montou de mercenários era muito forte e bom. Eles conseguiram administrar muito bem aquele embate. Um grupo ficou protegendo os contratantes e os dois mais fortes ficaram lutando contra os gnous. E depois de uma longa batalha que durou até a noite, eles conseguiram finalmente acabar com aquela ameaça iminente. Eles nem tiveram muito tempo para respirar, já que os animais eles sentem um perigo antes dos seres humanos. E o cavalo alertou a eles que aquilo ali não tinha acabado ainda. E realmente não havia acabado. Um troll acabou aparecendo para o segundo round. Baxter, ele percebeu que aquele troll era muito estranho. Parecia que ele estava muito coordenado, como se ele tivesse sido treinado para aquela situação. Ele começou a pensar para ele mesmo: como uma criatura irracional agora parece racional. Baxter deixou bem claro para T-Loki que mesmo que eles estivessem com 100 caçadores, seria quase impossível eles vencer aquilo. Pela sua experiência de muito tempo como mercenário, Baxter percebeu que o troll estava olhando fixamente para uma outra parte. E ele falou para o seu colega T-Loki que eles teriam que aproveitar aquele momento de distração para poder tentar feri-lo, para eles conseguirem uma abertura e todo mundo conseguir se expandir pela floresta, para tentar pelo menos alguns sair vivos daquela situação. Mas antes deles conseguirem botar o plano em prática, uma coisa veio voando do céu e conseguiu matar aquele troll como se não fosse absolutamente nada. Baxter, em todos os seus anos de mercenário, ele nunca sentiu medo de nada, mas aquilo não deveria existir. Os ogros, eles são monstros extremamente fortes e inteligentes. Pessoal, Baxter, ele não é o nosso protagonista, e sim o Léo, que é um meio sangue de ogro e humano, que irá guiá-los até a vila. Porém, ele sabe de uma coisa que vai acontecer que vai mudar totalmente o rumo dessa história.
Por favor, me leia. Ian Singris, Serdian Sokolov, Cromon Bell, Stin Wold, Dmitry Kazin, Marta Periak. Esses são magos que marcaram a história da magia. Eles eram tão fodas que os seus aprendizes estudavam as suas teorias estabelecidas por eles. Até mesmo aqueles que não seguiam o caminho da magia estudavam as suas histórias e conquistas. Eles se tornaram figuras importantes para os séculos e séculos do Império. E eles receberam o maior ato de privilégio do Império. O povo chamava esses magos de heróis do Império. Agora todo o conhecimento daquelas lendas e suas essências vivia na biblioteca da Academia de Atenas, sobre o comando do Império. Mas e se isso tudo fosse mentira? Esses títulos de lendas e de heróis não são dignos deles. E se eles roubaram as suas conquistas de mim? Agora eles me deixaram aqui para tomar poeira. Tudo que nosso protagonista se lembra com clareza. Antes dele se tornar um livro, ele vivia uma vida normal numa rotina normal. E ao retornar para sua casa, ele foi atropelado por um Trick-sama. E quando ele abriu seus olhos, que agora são páginas, ele percebeu que ele foi transformado em um livro mágico. E não qualquer livro medíocre, mas em si um livro que tinha vasto conhecimento do mundo. No começo foi extremamente difícil para ele. Visualmente ele parecia um livro qualquer, porém a sua beleza não poderia ser vista por fora, sim por dentro. Quando esses magos viam a sua beleza, eles eram treinados por ele, e ele treinou várias gerações, porém os magos são bem egoístas, eles não passavam para a próxima linhagem. Quando eles morriam, nosso protagonista ficava jogado. Ele está agora há 300 anos sem receber nenhum discípulo. Mesmo se ele gritasse, ninguém poderia ouvi-lo, porque para você poder ouvi-lo, você teria que fechar um contrato com ele. Esse contrato só pode ser firmado no momento que aquela pessoa tocasse nele, e graças a Deus ele sentiu que alguém tocou nele, e agora o nosso prota começou a vender o seu peixe para aquela pessoa que havia tocado nele, e disse para aquele garoto que graças a ele poderia se tornar o mago mais forte do mundo. O nome dele seria lembrado por gerações, a pessoa estaria sob posse sobre o Grimório dos Magos. Claro, era mentira, ele não sentia nenhuma magia vindo daquele jovem. Como é que ele ia transformar aquela pessoa num mago muito poderoso? E ele foi pego até de surpresa. Aquele jovem negou se tornar um mago dos magos, dizendo para ele que ele não queria ser um mago, e sim um espadachim. O nosso protagonista perguntou para aquele jovem bem incrédulo qual seria o nome dele. Aquela pessoa respondeu que o nome dele era Tiena Hilsenbelli. Para não voltar para a prateleira de novo, nosso prota resolveu fazer um acordo com aquele jovem. Ele iria transformar ele num mago espadachim. E o trouxa acabou aceitando, quer dizer, seu discípulo. Foi assim que o nosso protagonista finalmente vai sair desse inferno que durou 300 anos, para ver como é que o mundo está lá fora.